abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. Texto maravilhoso. Eu amo, nossa, sou apaixonado pelo Evangelho de João. João 15. Todos encontraram aí? João 15, nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Diz assim o texto: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te louvar, Pai, mais uma vez pela tua palavra, deixada a nós, ó Deus, confiada a nós, ó Deus, como um tesouro de fato muito valioso. Nos ajuda, Deus, a de fato dar valor para esse tesouro tão grande que a gente tem em mãos. E que o Espírito Santo do Senhor nos guie nessa manhã, nos conduza, Deus, a um tempo de crescimento ainda maior com o Senhor. Que o Senhor fale de fato conosco, criando ainda mais, Deus, essa comunhão, essa unidade com a videira que é tu mesmo. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito disso, da união do discípulo com Cristo. Minha união com Cristo. É a respeito disso que a gente vai falar nessa manhã. E essa é talvez a principal doutrina do Evangelho, né? O principal fundamento da igreja. Esse é o principal fundamento da igreja. A gente estar unidos com Jesus. E é vital. Sem Ele, nada podemos fazer. Isso é maravilhoso de ver e perceber isso. Quando estamos, de fato, unidos com Jesus, o quão poderoso nós somos. Quão grandes feitos nós somos capazes de fazer. Mas a maior transformação disso, a maior grandeza de tudo isso, não é nem aquilo que nós fazemos, é aquilo que é feito em nós, através dele. Nós unidos com Jesus, imagina só, bando de tranqueira, né? Recebemos por graça, por amor, esse privilégio de estar unidos com o nosso Senhor. Ele, a videira, nós, os ramos, e assim, para a glória dele, crescer e produzir muitos frutos. É isso que a gente vai ver nessa manhã, a respeito dessa união mística, maravilhosa, muito difícil até, às vezes, de ser explicada, mas muito real, sentida diariamente. A gente pode perceber isso na nossa vida. Se você foi por ele alcançado, se você foi por ele escolhido, chamado, com certeza você percebe isso no seu dia a dia. Mas vamos lá, algumas coisas a respeito dessa natureza. A primeira é que é uma natureza, uma união espiritual. Nada que você, nada que o homem possa criar, produz essa união. Tem capacidade de produzir essa união. Na verdade, Deus é o agricultor, como a gente leu aqui no começo do nosso texto. É Deus quem produz essas coisas, é Deus quem faz. É Deus quem ara a terra, quem prepara o solo, é Deus quem planta a semente, é Deus quem faz germinar essa semente, é Deus que nos enxerta em Cristo. Essa é a linguagem do Evangelho. Nós fomos enxertados, nós éramos, né, quando fala de oliveira brava, e põe brava nisso, né?
fomos enxertados na oliveira boa, que é Cristo Jesus. Nós, que éramos apartados de Deus, que éramos afastados de Deus, né, naquele tempo ainda chamado de gentios, agora fazemos parte do corpo de Cristo, estamos unidos à videira. Né? E tem uma palavra bastante importante no texto que a gente leu, que é permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo para que possamos dar frutos, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Jesus destaca, né, nessa questão aqui, essa necessidade que nós temos de estar ligados com Ele. E por muitas vezes, como é que eu vou dizer? Eu falo isso em casa, então, comigo mesmo. Tem vezes que é no esforço mesmo, tem hora que é uma luta, é aquela batalha contra a carne, da gente ter que esforçar para que essa união aconteça. Tem hora que é através do esforço, mas tem momentos que é tão, como é que eu vou dizer, que é tão natural. E quando essa união, quando esse momento, quando essas coisas acontecem de forma natural, é tão mais prazeroso, é tão mais proveitoso. Pensa em um momento, um dia seu corrido, você correu o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, está cansado, chega em casa lá, a menininha pequena, ou o menino pequeno, a esposa chegou de serviço cansada, todo mundo ali naquele ambiente pesado, e o dia não foi tão bom assim, o chefe puxou a orelha, não produziu aquilo que gostaria, e aí você entra para o quarto e vai orar, e aquilo é um esforço. Aquilo é um esforço que você faz para estar ali diante de Deus. O dia foi terrível, mas você se ajoelha, coloca-se diante de Deus e vai ali falar com Ele, conversar com Ele. E aí as palavras que no começo eram difíceis de sair, né, elas começam a fluir, junto com as palavras, o peso. O peso do dia ruim, o peso da chateação, o peso daquela aparente derrota, vai sumindo, e a gente sai dali leve, tranquilo. Aí muda o ambiente, muda a casa, muda tudo. E agora imagina essa mesma questão, esse mesmo dia ruim, esse mesmo dia difícil, e você chega em casa, o ambiente está ruim, mas você chega em casa ansiando, desejando, querendo esse momento. Já não é um esforço mais. Você chega no seu canto de oração, no seu quarto de oração, no seu lugar de oração, que seja no banheiro, não sei onde é, e aquele momento que você tem com Deus, e você quer aquilo, você deseja aquilo. O dia foi ruim, foi pesado, e você sai do seu trabalho, você sai daquele dia de aparente derrota, e chega em casa e tudo que você deseja é esse momento. Tudo que você quer é esse momento. Você chega ali, entra para o seu quarto, se coloca de joelhos e vai falar com o Pai. As duas maneiras que isso acontece, a primeira que é pelo esforço, que te alivia, que traz essa leveza, das duas formas você vai ser abençoado, da mesma forma. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Mas quando é dessa segunda maneira, quando é dessa segunda, do jeito que você chega diante de Deus, você quer aquilo, você desejou aquilo, você reconhece que precisa de Deus, é um trem bastante diferente. É muito diferente quando você quer isso, quando a sua alma pede por isso, e é disso que fala, é essa união que o discípulo deve buscar ter com Jesus. É claro que tem dias que vai ser no esforço, mas o dia que for no esforço, que seja, mas que ela aconteça. Que você busque isso, que você anseie por isso, que você se esforce para que isso aconteça. Até que esse dia que ela vai acontecer por prazer, se torne mais rotineiro, mais comum, mais fácil. Vira, de fato, até que vire uma rotina. Por que não a gente desejar esse momento com Jesus, esse tempo com Cristo, né, separado ali com Ele? Mas, além disso, a gente precisa entender que esse momento ali separado para Deus com Ele é de forma maravilhosa, é top demais, é a melhor parte do dia. Meu Deus, como isso faz bem, como isso fortalece, como isso alimenta a gente. Mas a gente não precisa estar limitado a isso, para ter essa presença do nosso Deus, de Jesus conosco. Muito pelo contrário, a gente pode viver essa presença dele
Diariamente, no local de trabalho, quando o trabalho está ruim, enquanto as coisas estão ruins, enquanto o dia está pesaroso, enquanto está ali as coisas estão, parece que está te oprimindo, é ali, Ele está com você. Basta abrir o coração, chamar Ele, convidar Ele para estar perto. Não precisa desse local exato, específico. É bom esse lugar, é bom essa hora, é bom esse tempo, mas Ele está com você 24 horas. Você não precisa esperar chegar na sua casa, você não precisa esperar por esse momento, você não precisa esperar por essa hora, lá no seu trabalho, lá na bronca do chefe, lá quando o dia está improdutivo, quando as coisas não andam, quando você vai martelar uma tábua, acerta o dedo. É lá, naquela hora que Ele está com você, basta convidar. E a gente tem esse privilégio, isso é um privilégio, isso é maravilhoso, foi Deus quem nos deu essa dádiva. E a gente muitas vezes se esquece disso. Ou passa pelo dia, né, talvez ansiando aquele momento, desejando tanto aquele momento, esperando aquele momento, que se esquece que é para agora. Está ali. Essa união é real, é vital. Deus te deu essa oportunidade. Deus te colocou em Cristo. Ou Cristo nos colocou em Deus, como você preferir. Através do Espírito Santo nós temos essa união. E não depende do lugar, depende da hora, depende do local onde nós estamos. Essa união, meus irmãos, também ela brota de uma palavrinha pequenininha, né, que o pastor até falou dela semana passada aqui, da fé. Fé. Essa união é fruto dessa fé. Gálatas, né, 2:20 já fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé, se Jesus é a videira, nós somos o ramo, a fé é o que nos conecta a esse ramo. A fé é o que nos faz ficar conectados nessa videira. E o Espírito Santo é aquela seiva que flui dessa videira, que traz vida para nós, que faz com que nós tenhamos fruto. A fé nos leva a estar unidos nessa videira forte, perene, que dá fruto o ano todo, que não falha, que independe da circunstância, do tempo, se está chovendo, se não está, se está seco, se não está. Essa videira sempre frutifica. Dá fruto todo o tempo, no tempo certo, na hora certa, frutos vistosos, frutos bonitos, saudáveis. E a gente está ali, unidos a ela pela fé, e o Espírito Santo faz com que essa seiva flua através de nós, os galhos, os pequenos galhos, os ramos enxertados, para que nós também frutifiquemos. Mas olha que bonito essa ideia do fruto, né? Antes da gente frutificar, nós recebemos, irmãos, de Deus, da parte de Deus, aquilo que nós precisamos. A seiva, tudo aquilo todo o nutriente necessário para a gente poder dar fruto, nós temos. Jesus, quando fala, tem uma passagem que ele fala que da mulher lá que está, gente, no poço, lembra que ele fala que ela pede água e que ele dá água para ela, ele fala, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria a água da vida. E ele fala naquela passagem que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Porque ele é esse próprio rio, ele é esse próprio lugar de onde vem essa água. E a gente tem isso em nós. Nós carregamos isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isso é algo maravilhoso de pensar. Imagina, só que a gente carrega esse tesouro, a gente carrega essa seiva, a gente carrega essa capacidade, esses nutrientes, isso tudo que vem da videira, e muitas vezes a gente anda aí cabisbaixo, seco, sem fruto nenhum. Olha para a nossa vida e está ali, ainda enxertados na videira, mas aquele ramo fraco, infrutífero. Por que é assim? Ele não limita, ele não deixa, ele não para de nos dar seiva, de dar a condição, de nos nutrir. A gente é que deixa de fazer, de frutificar, de aproveitar, de gozar dessa união mística, sobrenatural e maravilhosa.
É maravilhoso, irmão. Você está durante o dia ali, passando o seu dia, caminhando no seu dia, no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua casa, não sei, você está de férias, está viajando. É maravilhoso você perceber a presença de Jesus ali. Isso é bacana demais, é gostoso demais. E a gente tem esse privilégio. Só que a gente vive tão para nós mesmos que fica tão difícil de perceber isso, de pensar nisso, de sentir isso. De vez em quando Deus manda alguém com uma necessidade, com um desejo, com uma pergunta, com uma dúvida. De vez em quando Ele manda essas pessoas que precisam desse nutriente. Eu acho que até para lembrar a gente que nós temos, que essas pessoas precisam. De vez em quando o seu dia parece que está ruim, né? Está tudo ruim. Deus me esqueceu aqui, está tudo complicado. Deus manda lá alguém que precisa de oração. Ora por mim, hein? Estou precisando disso, está acontecendo isso. E aí, quando você, de fato, tira um tempo para orar por aquela pessoa e percebe o poder que aquilo tem, aí você volta e, poxa, você tem que estar aqui dentro o tempo inteiro. O tempo todo está aqui. A gente carrega esse tesouro. A gente carrega essa seiva. Nós somos ramos enxertados nessa videira. E o mundo está com sede desse vinho novo que Cristo veio dar. Essa união também, ela é permanente e ela é inseparável. Ela começa aqui, a gente pensa no céu, no privilégio de morar com Jesus, de estar com Jesus, na glória. E esquece que ele veio instaurar o reino de Deus agora. Quando ele veio fundar, instalar o reino de Deus. É claro que no futuro isso vai ser muito maior, muito melhor. Vai ser um trem maravilhoso demais, a gente não dá conta de pensar, de falar, mas é para agora. Nós somos cidadãos do céu, é agora. Embaixadores do reino de Deus, é agora. Nós hoje representamos o reino que ele veio inaugurar. Nós fazemos parte desse reino. Irmãos, você lembra da parábola lá do filho pródigo? Que o rapazinho volta para casa, o pai vai lá e mata o novilho cevado para fazer festa para o filho. O outro filho está lá dentro de casa e torce a cara, mas você nunca matou nenhum bezerro para mim, nenhum bode para mim, e para esse seu filho você fez uma festa? O que o pai fala com ele? Tudo que é meu é seu. Está tudo aí. Você não usou porque não quer. E assim somos nós. Torcemos o nariz quando o pródigo entra pela casa, pela porta, porque talvez o pródigo que volta, ele volta sujo. Ele não está limpinho, ele não está cheiroso. Cabeludo, barbudo, mal cuidado, maltrapilho, descalço. E a gente torce o nariz quando o pródigo chega, porque é maravilhoso ver uma nova conversão, ver uma pessoa que chega à igreja e é convertido, e você vê o fogo, o furor, aquele primeiro amor, o quanto que aquela pessoa ama aquilo, deseja aquilo, vive aquilo com intensidade, e aí a gente fala assim, poxa Deus, mas matou para ele o bezerro cevado, mas irmão, o que ele tem está à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana. E a gente aqui não lança a mão desse trem, a gente aqui larga de mão. A gente aqui deseja comer aí os podrão do mundo e esquece de ter um banquete diário para nós. E a gente deixa de viver essa realidade. Olha o que diz Romanos 8, 38, 39, um texto maravilhoso, conhecidíssimo, musicado também, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor, mas a gente se afasta dele. A gente quer. É melhor viver para mim, né, não, Carlos? Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu tentar. E a gente tem essa graça, esse privilégio. E é diário. É diário esse. Está ali. À disposição. E os galhozinhos aí, seco, lá, murcho, né? Muitas vezes.
com todos os nutrientes à nossa disposição. E nós somos chamados, irmãos, para dar fruto. E lembra aí que nenhuma árvore frutífera se alimenta do seu próprio fruto. Fruto não é para a gente. Fruto é para o outro. Fruto é para abençoar. Fruto é para alimentar. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, como o Carlos falou para a gente semana passada, lembrar da separação aí dos 3 primeiros versículos, trata da nossa relação com Deus. E o restante, da nossa relação com o próximo. O fruto do Espírito é para isso, é para que a gente abençoe, para que a gente mude de fato o lugar que a gente está. O lugar que você está tem que mudar de alguma forma. Tem que sofrer alguma coisa tem que acontecer ali. Porque a gente carrega esse fruto. A gente precisa, os outros precisam comer desse fruto, se alimentar desse fruto. Os benefícios da união com Cristo. Qual é o primeiro benefício dessa união? A primeira coisa é morrer para o pecado e viver para Deus. É muito bonito isso, né? Morrer para o pecado e viver para Deus. Mas será que a gente tem de fato vivido para Deus? Será que é para Deus o meu trabalho? Será que é para Deus o meu casamento? Será que é para Deus os meus filhos? Cara, quando se trata de filho, é um trem pega, tá? Porque muito dificilmente, e eu falo isso com muita tristeza, até de mim mesmo, você vai ver um pai incentivando um filho a ser pastor. Olha para as igrejas presbiterianas aí. Vou olhar para a minha casa. Fala da minha casa. Quanto eu tenho incentivado, colocado no coração dos meus filhos o desejo de ser um pastor, um missionário, um evangelista? Quanto disso a gente busca para os meninos? Quanto disso a gente deseja para eles? Quanto a gente quer ver o nosso filho trabalhando de fato, servindo a Deus de fato na igreja? A gente quer ensinar e devemos, né, porque daqui a pouco vão estar aí no mundo sozinhos, vão virar pais de família, vão ter família para sustentar e essa coisa toda. A gente quer que os meninos estudem, tenham uma formação legal, tal, para arrumar um emprego bom, um salário isso, um salário aquilo. Legal, bom também. Bom também. Mas quantos de nós relutam, inclusive, para quando o menino está com 18 anos aí, para concorrer à eleição para diácono da igreja? Será que a gente tem criado, tem vivido para Deus de verdade? No seu trabalho, quanto você consegue parar e pensar no seu dia que aquilo é feito para o Senhor? Ou deveria ser feito para o Senhor? De verdade. Não estou julgando ninguém aqui não. Examine-se o homem a si mesmo. E pensa aí de quanto do seu casamento, quanto dessa união maravilhosa, mística que é o casamento também, é vivida para o Senhor. De fato. Meu casamento é vivido para Deus. Quanto disso é? Quanto? Você é adolescente aí, o quanto do seu dia, o quanto da sua escola, o quanto do que você vive para Deus? O quanto você influencia seus coleguinhas lá, seus amigos? Porque, infelizmente, a gente vê nossos adolescentes cada vez mais influenciados pelo mundo, músicas e jogos e por aí vai. Tem que puxar a orelha de adolescente de vez em quando aí, porque está ouvindo música tal, postando coisa tal. Sabe por que a gente faz essas coisas? Porque a gente não ensina, não coloca os nossos filhos para viver para Deus. A gente, infelizmente, falha, a gente peca e os nossos filhos não vivem de fato para o Senhor. Cada vez vivendo para si mesmos, correndo atrás de sonhos, de realizações, de coisa. E os meninos estão vivendo para Deus como? Ah, mas é adolescente, é da idade deles, que não sei o quê. Foram chamados para servir a Deus. Desde já. O quanto o seu filho influencia um colega dele? De verdade. Será que o meu patrão lá vai olhar para o serviço e ver ali de fato algo que foi feito como
para o Senhor? Porque a gente precisa pensar nisso, irmãos. Viver, um dos benefícios da união com Cristo. Morrer para o pecado, viver para Deus. Deus é bom demais, Deus é generoso, Deus é misericordioso. E Ele não fica cobrando a gente o tempo inteiro, não. Mas de vez em quando, dá na gente umas aguilhadas, né, para a gente poder lembrar. É verdade? Porque na morte de Cristo, nós morremos. Não é isso que a gente, quando a gente vem aqui e batiza, nosso batismo simboliza isso. A nossa morte com Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, nós também morremos. Mas a semelhança da morte, quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Morreu o Walter tranqueira, agora tem um Walter um pouco menos tranqueira do que era antes. Mas isso tem que acontecer, tem que haver uma mudança. Eu falo isso aqui com certo cuidado, né, para não ser mal compreendido, mas até o pecado na vida do crente tem que ser novo. Não pode ficar escravo da mesma coisa. Se você morreu para o pecado, você morreu, você não é escravizado por ele mais. Aquele pecado que te dominava não domina mais. E aí a luta agora não é contra aquele pecado mais, é contra outro pecado, que a gente vai lutar até Jesus voltar. Mas aquilo que a gente fazia antes da conversão, não deve mais dominar a gente. A gente morreu para aquele trem, morreu para aquilo ficou para trás. E agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo por amor, pela fé no Filho de Deus. Eu preciso viver para o Filho de Deus. Viver para Deus. Largar o que precisa largar e ir em direção ao que eu preciso alcançar. Viver uma vida de santidade, uma vida que, de fato, reflita o Senhor. Uma vida, de fato, que agrada a Deus. E é nas pequenas coisas, irmão. Tem coisa que, poxa, se você não consegue, né? O próprio Cristo falou, né? Se você não for fiel no pouco, como é que vai ser no muito? Então, é nas pequenas coisinhas, é nas coisas diárias, nas bobaginhas pequenas que a gente costuma fazer, errar. A gente vai corrigindo, a gente vai tratando, a gente vai lidando com aquilo. E quando a coisa for maior, a gente vai ter capacidade de lidar com elas. Lembra? Nós estamos na videira. E se a gente está agarrado ali, a gente tem condição de frutificar. E por causa disso, porque morremos e fomos glorificados, como Cristo morreu e foi ressuscitado, nós morremos para o pecado, nascemos para Cristo. E por causa disso, agora nós temos uma herança muito maior. A gente, como eu falei, muitas vezes passa atrás ou ensina os nossos filhos a correr atrás de coisas boas, de salário bom, de vida boa. Isso não está errado, não é ruim, é correto mesmo. Mas quanto dessa visão de que o melhor está por vir, a gente tem plantado no coração dessa geração nova. Nós somos, segundo Paulo Júnior, a pior geração de crente que já existiu. E eu tenho que concordar com ele. Nós somos, eu estou no meio. Porque olha aí, 50, 60 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil hoje é pior ou melhor do que o Brasil de 10 anos atrás? O lugar que você mora, os seus vizinhos, o meu prédio, é melhor ou pior do que antes da minha conversão? O que a gente tem feito? Como é que a gente tem vivido? Porque, rapaz, é uma responsabilidade a gente pensar nessas coisas. 12 homens, só. 12 homens mudaram a história da humanidade. Foi caçado, perseguido, morreu, um foi crucificado de cabeça para baixo. Mas sabe por quê? Que eles fizeram, Jesus falou que eles fariam algo maior ainda, fizeram algo maior, porque entenderam isso aqui na alma, no coração, com profundidade. Coisa que é muito mais fácil falar aqui do que fazer, entender esse trem aqui, para isso virar uma verdade assim, forte, entrelaçada. Eu acho que quando essas coisas entrar na alma, não só na mente, não é só no conhecimento, a gente passa a viver uma vida que, poxa vida, muda tanta coisa. Muda de fato o lugar que a gente está, muda as pessoas que estão ao nosso redor, muda o ambiente. Se não muda as pessoas, o ambiente muda. A gente teve até a Isabel aqui falando, né? E trabalhava no salão lá, e a turminha tinha um linguajar meio
meio sujo, e que porque ela se posicionou, quando ela estava no meio da roda, ou o pessoal não usava mais aquele linguajar, não falava mais aquilo em respeito a Isabel e deixar isso bem claro, ou ia para outro canto para poder continuar com a conversinha deles. E nós? A gente muitas vezes entra no meio, participa, conta as mesmas piadas, as mesmas histórias, ri das mesmas coisas. E a gente tem o que aquele povo anseia, precisa, até mesmo sem saber. Ontem eu estava conversando com um adolescente aí, e a gente vê o tanto que esses meninos estão perdidos. Quanto que falta referência, quanto que falta de direção. E nós, irmãos, temos, né, o maior de todos os tesouros nos aguardando. E a gente precisa viver com foco nisso, pensando nisso, apontando para lá, caminhando para lá. Porque quando as pessoas te virem caminhando para esse lugar, apontando para esse lugar, elas podem até não te seguir, mas elas vão ver, vão saber que ele existe. O mundo precisa saber que tem algo melhor. Se eles vão escolher isso ou não, é com eles. Mas não vai estar na nossa mão o sangue de nenhum deles. A gente precisa, de fato, viver essa verdade, entender que somos co-herdeiros de uma realidade muito maior e que a gente precisa pregar isso, falar disso, né, com essas pessoas. Outra coisa, outra realidade de estar arraigado nessa videira é que o fruto, ele é contínuo. A gente deve frutificar todos os dias, é algo. O fruto do Espírito, né, aquelas 9 qualidades que vão ali, talvez a gente um pouco mais débil numa, melhor em outra, não, mas o fato é que a gente deve buscar aquilo para a nossa vida. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria. A gente deve buscar essas coisas todos os dias. Todos os dias. Porque se a gente, de fato, tiver esse fruto produzido em nós, a gente vai conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Vai conseguir alimentar os outros com isso. Né? Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A gente tem um privilégio, temos um acesso aberto, que foi na cruz, quando Jesus foi crucificado. Aquele véu se rasgou de cima a baixo. E aquele acesso que uma pessoa tinha uma vez por ano só, agora é liberado para todos nós. É o que chamamos de sacerdócio universal do crente. Todos nós temos livre acesso a Deus. E a gente devia buscar essa comunhão, essa proximidade, né, com mais frequência. E temos as ferramentas para isso. Nós temos. Quantas outras gerações antes de nós, quantos outros países aí no mundo até hoje choram, clamam, pedem a oportunidade de ter a Bíblia traduzida na sua língua. Quantos aí a gente vê, na internet é comum você olhar e ver aí, quando tribos indígenas lá recebem, ou tribos africanas mais afastadas, recebem a Bíblia na língua deles, a festa que aquele povo faz, a alegria que é aquele povo poder ter a palavra de Deus, e nós temos acesso a ela aqui no celular, a gente tem acesso na internet, a gente tem acesso na mão. O governo, né, de países autoritários aí, da China lá mesmo, quer controlar até o que está escrito na Bíblia, até o que o povo lê é controlado, e nós temos livre acesso a isso. A gente tem, pode conhecer, pode ouvir, saber. Eu quero saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, o que Deus requer da minha vida. Está tudo aqui, está na Bíblia, é só a Bíblia. Talvez não vai estar lá descrito exatamente o versículo que você quer ouvir, mas a Bíblia é um livro de princípios. Tem um monte de princípio aqui dentro que você vai ler, você vai compreender e vai aplicar aquilo na sua vida e vai mudar de fato a vida com você. E a gente precisa praticar isso, irmãos. Viver com Cristo, viver em Cristo, depende da gente. A parte dele ele já fez. O que ele podia, o que ele devia fazer, ele fez. Ele não deve mais nada para a gente. Ele nunca deveu nada, né? Poxa, mas foi lá. O Espírito está pronto. O meu trabalho eu cumpri. Agora é com nós, agora é com a gente.
Nós temos algo para fazer, nós temos um trabalho para fazer, senão já tinha voltado e levado a gente há muito tempo. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que a gente está fazendo como cristãos? E é preciso, nessa comunhão, lançar mão de todas as ferramentas que temos, da palavra de Deus, da oração, dessa questão da adoração, mas tem algo que é imprescindível, que a gente precisa, é negar a nós mesmos. Mas acho que o maior inimigo do crente é o pecado. Rapaz, é complicado. Essa coisa de ego é um trem muito, muito complicado. Acho que o orgulho é o nosso maior pecado, é o nosso maior defeito, a nossa maior dificuldade. E como é que esse orgulho muitas vezes se manifesta? A gente quer fazer. Deus deixou aqui princípios. Deixou um livro de princípios. Não está escrito aqui se eu posso beber, se eu posso fumar, se eu posso fazer. Isso aí é bobagem. Está aqui. Os princípios que a gente precisa estão aqui. E a gente sabe quais são. E quando a gente não sabe, vai lá e dá uma lidinha, a gente é lembrado disso. Mas o que a gente quer? Viver para nós mesmos. Eu quero fazer do meu jeito. Isso é orgulho. Orgulho de achar que eu sou melhor do que Deus. De achar que eu posso viver minha vida. Deus falou que é assim, mas eu posso ir por aqui, que não é tão bom assim, não é bem por aí. Os crentes antigamente liam a Bíblia buscando santificação, buscando ser mais parecido com Jesus, viver uma vida mais parecida com o Mestre, querer se chegar mais perto de Jesus. Hoje o cara lê a Bíblia para ver até onde vai o limite do pecado dele, até onde eu posso ir, que não é pecado. Até onde eu vou? Eu posso beber, mas não posso embriagar. Eu posso fazer isso, mas não posso fazer. Até aqui eu posso ir. Mudou. Igrejas lotadas, gigantes, grandes igrejas, aí, cheias de gente assim, ensinando essas coisas. Já não é a santificação mais que a pessoa busca, ela quer saber, eu sou crente, converti e tal, agora eu estou na igreja, e o pessoal, um dia desse aí, como é que foi? Eu até respondi, uma pessoa estava lanchando lá, acho que foi o patrão. Ô, Walter, leva fulano para a igreja. Eu falei, mas quem leva fulano para a igreja é Jesus. Não é eu, não. Então convidar para ir na igreja, no local que eu congrego, eu vou, mas para entrar para a igreja, é só Jesus, meu jovem. E aí falei com a pessoa que pediu para convidar o outro, né? Então vão também. Tem espaço lá também. Bora lá. Entende? As pessoas, a gente precisa entender, rapaz, que a gente tem, nossa Deus do céu, a gente tem. E o nosso orgulho nos leva para lugares tão difíceis. Quantas vezes, por causa do orgulho, você já não esteve na beira do precipício ali? De achar que você podia fazer com as suas mãos. Fazer, que podia. Ou quantas vezes você negociou, quantas vezes você olhou para a Bíblia e buscou esse limite do pecado ali. A gente precisa voltar para as origens, voltar para ler a Bíblia, para entender, para ver princípios, criar princípios, entender os princípios de Deus e praticar isso, buscar uma vida de santidade, buscar querer parecer com Jesus. E a gente faz sentido, a vida muda. As coisas mudam quando a gente pratica essas coisas. E é preciso a gente negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar a nossa carne. O nosso maior exemplo é Jesus, e ele fez isso. Se esvaziou. Ele era Deus, criador de todas as coisas. Me criou, me fez lá, me viu, substância informe ainda, dentro da minha mãe. Se esvaziou de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, de tudo que ele podia, e veio até nós. E se com ele morremos, com ele também viveremos. Mas é preciso morrer. A cruz, aquela cruz salvadora, aquele milagre da cruz, só Jesus podia fazer. E ele fez. Mas há uma cruz que eu e você precisamos carregar. E ele não vai carregar por nós. Não vai. Ele te deu ferramentas. Ele te deu condições. Ele até vai estar perto, vai estar junto. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Toma meu jugo, troca de jugo comigo, troca comigo de fardo, porque o meu é leve, é suave, eu sou manso, aprende de mim.
Mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa morrer. É morte. A mensagem do cristianismo é morte. Jesus morreu. Você é melhor que ele, que não precisa morrer, não? Tem que morrer. Tem que morrer. Um trem aí tem que deixar de existir. E não precisa ser radical, igual foi com ele. Ele nos dá tempo, né? Vai caminhando, vai morrendo aos poucos, vai deixando aos poucos. Até nisso ele nos ajudou, suavizou para a gente, que pode ser uma morte diária, pode ser morrer um pouco hoje, um pouco mais amanhã. O que não pode é deixar de morrer, você tem que morrer, trem. Quem não morre não vê Deus, de forma literal, né? Ou essa forma espiritual de morte, que a gente precisa morrer. Se não morrer, não tem jeito. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós estamos agarrados na videira, juntos a ela pela fé e nutridos pelo Espírito Santo. Nós temos condição de fazer e Ele vai cobrar de nós. Tudo que precisamos, tudo que temos, tudo que precisamos para uma vida de piedade, nos foi dado. Nós temos aqui esse prazer, essa dádiva. Isso deveria ser para nós uma alegria, motivo de festa, de fato, de acordar de manhã, falar, rapaz, eu sou salvo, eu tenho Jesus no coração e eu vou viver o dia para Ele hoje. Devia. Mas eu confesso para vocês que eu acho que 80%, 90% dos meus dias eu não acordo assim, não. Mas a gente precisa entender que Ele é a videira. Nós fomos enxertados, cara. A gente não é mérito nosso. A gente não valia nada, não. Mas Ele pegou a gente, colocou ali nele, grudou nele ali e nos nutre com tudo que eu e você precisamos. Vida de verdade é em Jesus. Vida real é com Ele. Ele é o autor da vida, Ele tem essa vida. E é para nós. É para a gente. E a gente pode gozar dessa vida enquanto vai vivendo a nossa vidinha mais ou menos aí. Enquanto a gente estamos aqui, enquanto Ele não nos leva daqui, enquanto Ele não nos tira daqui, a gente pode viver nele, viver com Ele, viver em Cristo. É a maior dádiva, o maior presente, a maior honra que nós temos. E isso deveria, dar prazer de verdade para a nossa vida. Isso deveria nos moldar, nos mudar, fazer a gente buscar isso com muito afinco e que a gente possa, fazer isso. Avaliar aí diariamente a nossa comunhão com Ele. Eu não estou aqui julgando ninguém, jogando pedra em ninguém. Eu preciso dessas palavras, talvez mais do que qualquer outro aqui dentro hoje, porque eu acredito sinceramente nisso, que quando Deus coloca a gente aqui para falar alguma coisa, o primeiro que precisa disso aqui somos nós. Então eu me considero talvez o mais necessitado de ouvir essas verdades aqui hoje, mas a gente precisa avaliar diariamente como é que está a nossa comunhão com Cristo. Como é que a gente está? A gente está fugindo dele? Ou a gente está correndo para Ele? Cultiva hábitos espirituais para reforçar isso. Não é só aquele momento, não é só busca Jesus, fala com Ele no seu trabalho, chama Ele para perto, numa reunião, imagina uma reunião séria que você vai ter lá, coisas que precisam ser resolvidas, um monte de gente lá, os cabeçudos, veio lá, não sei de onde, de São Paulo, veio, o chefe, está todo mundo ali, chama Jesus para aquela reunião. E Ele vai estar com você. Chama Ele. Tem dificuldade, o nosso está difícil, eu não sei fazer isso aqui, nunca fiz isso, não sei mexer em tal coisa. Chama Jesus, desafios é para isso mesmo, para a gente crescer mesmo. Não corre não foge não. A gente não sabe, mas a gente aprende. E quando aprender, fazer para a glória dele. E confie, irmãos, confie na obra do Espírito Santo, confia nele. Quando ele falar, quando ele ouvir, quando o coração apertar, quando você sentir que é o Espírito Santo que está incomodando, confia nele. Ele está com você 24 horas por dia, Ele habita em você, Ele está aí dentro. E tem momentos que Ele dá aquela sacudida. Não vive só esperando esses grandes acontecimentos do Espírito Santo. Busca, uma vida que agrada a Ele, mas quando essas coisas vierem,
Escuta. Não apagueis o espírito. A gente tem todos esses privilégios. E a gente precisa viver isso. Nós estamos na videira verdadeira. E a gente precisa dar uva. Videira dá uva. Não dá outra coisa não. A gente precisa frutificar para a glória de Deus. Amém?